Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Esse daqui é o GeoForça e hoje nós vamos para as dobras da história. Hoje é um programa ao vivo, onde você vai receber informação e logo depois, logo após, a gente vai fazendo algumas perguntas, respondendo algumas perguntas na medida do possível. Na medida do possível, a gente vai e responde uma pergunta ou outra e a gente fecha a nossa live programa. Bem, hoje, como eu falei, a dobra da história de hoje é sobre o escândalo da Lockheed. O que é a Lockheed? A Lockheed, uma empresa americana, aeronáutica, e que, entre as décadas de 50 e 70, durante 20 anos, espalhou propinas pelo mundo. Algo em torno de 5 bilhões de dólares em dinheiro de hoje, ou 30 bilhões de reais em dinheiro de hoje. Só que esses valores podem ser até 3 vezes maiores. O principal produto dessa historinha se chama um caça multifuncional chamado F-104 Starfighter. Existem também o Hércules, existe o L-1011, existem outros, mas o principal, a espinha dorsal de toda essa corrupção se veio disso, porque eram aviões militares, principalmente. O que o Hércules tem de bom, o F-104 tinha de ruim. Então, só para deixar claro para vocês, mostrando para vocês a dimensão da coisa, o tamanho da coisa, podemos dizer que foram fabricados aproximadamente, não sei qual o número certo, são 2.000 e poucos aviões, 8, uns 2.700 aviões desses, e eles são a espinha dorsal. E temos gente de todo naipe, operadores de todo mundo, todos eles comprados e corrompidos pela máquina americana de corrupção. É assim que eles conquistam o mundo, é assim que eles conquistam os mercados, através de suborno, de propina. E não foi no Brasil, mas na Alemanha pura e imaculada, onde se deu o maior caso de corrupção. O ministro da Defesa, Franz Josef Strauss, um gorducho que gostava de andar nas grandes rodas, comprou mais de 900 F-104 Starfighter, conhecidos como ataúdes voadores. Mais na frente vamos falar dele. Vamos falar agora só da propina, da sacanagem, da roubalheira. São a fábrica de viúvas, o ataúde voadores, tá? Foram responsáveis por esse gorducho levar algo em torno de 100 milhões de dólares em valores corrigidos de hoje. Um ervanário de toda a pinta, de toda a monta. Pode ser que na Lava Jato fosse troco, mas lá era muito dinheiro. No Japão foi uma trading, a Marubeni, onde até o primeiro-ministro, Kakuei Tanaka, levou mais de 20 milhões em dinheirinho vivo. E outro que levou muita grana foi Minoru Genda, nada mais, nada menos que o comandante ao ataque de Pearl Harbor, um herói nacional, um valoroso samurai, que, no entanto, foi mais um que não resistiu ao charme das malas cruel, as melhores do mundo, vem recheada de dólares pintados. Na Arábia Saudita foi a maior festa, a maior de todas aconteceu na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita foram simplesmente mais de 150 milhões de dólares só de propina. E dinheiro da época, de hoje 500 a 1 bilhão de dólares. E o principal artífice disso era um sujeito chamado Adnan Khashoggi. O Adnan Khashoggi era considerado um dos 5 homens mais ricos do mundo. Desse jeito era fácil, roubando dinheiro de todo mundo.
fazendo a festa dos americanos pelo mundo. Na Itália, o primeiro-ministro Mariano Rumori, presidente Giovanni Leone e os ministros Luigi Dio e Maria Tanassi também levaram o seu, forraram os bolsos. Mas, por incrível que pareça, na Holanda é que o bicho pegou. A família real, o príncipe Bernhard, esposo lá da rainha, vagabundo quanto mais, também levou seus 10 milhõezinhos de dólares. Apesar do baixo valor, foi na Holanda que o bicho pegou. Foi lá que detonou a edição da Foreign Corrupt Practices Act. No meu inglês é uma merda, péssimo, mas é isso aí. É a principal lei anticorrupção americana que existe até hoje e foi sancionada pelo presidente Jimmy Carter no começo de 77. Na realidade, essa lei é usada normalmente para os outros, para os de fora, para os que vêm de fora, e não para os nativos. Para os nativos, a lei é outra. O presidente e o vice da Lockheed, depois que o escândalo explodiu, em 1976, ele, o Daniel Houghton e o Carl Katchan, que era o vice-presidente, renunciaram e tudo ficou como dantes no quartel de Abrantes. Não pegou nada para ninguém. Ficou tudo tranquilo, tudo maneiro, tudo bacana. Os Estados Unidos, como punição para Lockheed, uma punição severíssima para Lockheed, abriu no Tesouro Nacional uma subvenção de $1 bilhão para ajudar a empresa. Foi a mesma coisa que fizeram no Brasil. Você lembra da Lava Jato? Hoje, depois disso tudo, a Lockheed Martin vale mais de $80 bilhões. Ninguém foi preso, ninguém foi punido, todos ficaram ricos e felizes para sempre. E aí agora tem o F-35, mas esse depois a gente conta como é que foi feita a corrupção no mundo e como está sendo feito. Até porque hoje não é mais crime roubar ninguém, assaltar ninguém, ainda mais se você falar inglês, ainda mais nesse Ocidente. Esse daí é mais um dos escândalos, dos muitos escândalos do governo Nixon, um divisor de águas. E depois que assassinaram o Kennedy, perderam a vergonha e foram para cima. Foram para cima de verdade. Fim de Bretton Woods, viagem farsesca à Lua, criação do petrodólar, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur e outras coisas. Agora, a gente, falando sobre isso, vê como é diametralmente oposto o tratamento da corrupção desenfreada, deslavada do primeiro mundo. Se nós estamos falando de uma empresa de armamentos, a Lockheed, hoje Lockheed Martin, tá? Para botar os seus aviões no mundo. Vou falar um pouco sobre o F-104, Starfighter, que é a estrela da companhia, chamado de fábrica de viúvas, de ataúde voadores, e que só na Alemanha matou 110 pilotos em acidentes. A Alemanha perdeu 35% da sua frota. De 915 aviões comprados, lá 270 foram perdidos em acidente, com a morte de 110 pilotos, pelo menos. Os números são imprecisos, os números são quadriloquentes. Inclusive, uma coisa muito importante que aconteceu lá na Alemanha foi que o Erich Hartmann, que foi o maior ás de todos os tempos da aviação, foi aposentado compulsoriamente em 1970, porque se opôs a esse avião, que ele disse que era problemático e não valia absolutamente nada. E calaram ele, silenciaram ele, como silenciaram outros. O general, tem um general, como é que é o nome dele? Werner Patniski, com esse nome polonês, russo, o que é? Ele era realmente o ministro da Defesa ou da Aeronáutica lá, e ele também teve que pedir as contas
se demitiu do cargo porque batiam muito nele, porque ele batia no esquema de roubalheira. O F-104 é um avião de asa supercrítica, um avião multifuncional, ao ponto dele poder usar uma bomba, uma B-43, uma bomba nuclear de 1 megaton para atacar, se bem que bomba para atacar é uma coisa complicada. Para atacar nuclearmente, o negócio é um míssil, mas naquela época era o que se tinha. O F-104 se notabiliza também por ter sido o primeiro avião supersônico abatido num combate aéreo. Foi logo uma lavada, perderam 7 de uma vez num confronto entre o Paquistão, com seus reluzentes F-104 comprados à base de propina, contra os indianos MiG-21. A coça foi severa, foi 7-0. Nem gol de honra teve. Esse avião curto, pequeno, de asa curta, que você olhava para ele, dava medo, assustava. Isso não voa. Voa. Ele usava uma turbina J79 GE 11A, uma apenas, e conseguia extraordinária performance de 2.150 km por hora. Era um avião realmente rápido para se chegar do outro lado, para se morrer, para se acabar. Essa vergonha toda que aconteceu diante dos olhos do mundo foi tudo abafado, foi tudo esquecido, e nos Estados Unidos é proibido se falar nisso. As cortes não aceitavam nada em cima disso, e isso daí que foi a grande lava-jato de lá. Olha o tratamento diametralmente oposto. É proibido mexer com a Lockheed. Abram uma verba suplementar, porque a Lockheed perdeu o mercado. Façam uma lei internacional, mas para punir os outros, não os nossos. E tudo ficou como dantes no quartel de Abrantes. Tanto é que hoje a Lockheed Martin é a empresa que fabrica o famigerado F-35, outro lixo que voa, outra porcaria, uma reedição do F-104, o avião invisível que todo mundo vê. A única coisa que não dá para ver direito é o tamanho do rombo nas contas americanas. O exército americano, as forças armadas americanas estão precisando reformar seus Minuteman, que são seus ICBMs, vetustos, velhos, e até 2030 deveriam ser gastos mais de $1 trilhão para a sua reforma, para atualização, e esse dinheiro não existe. Foi todo empurrado em cima do F-35, que já se viu na prática, é capaz de perder um duelo aéreo para um A1 brasileiro, para um F-5, ou talvez até um A4 da década de 50, que você compra no deserto do Mojave, na faixa de compre um, leve 2, e pague meio. E se não quiser pagar, também pode levar. Esse é a grande figura que nós temos. Daqui a algum tempo teríamos outro escândalo da Lockheed, não tenha dúvida. Ninguém compra uma porcaria daquela sem levar propina. É assim que os Estados Unidos ensinam pelo mundo. É essa a política que eles têm. Esse daí que é o grande mercado que eles dominam, o mercado da roubalheira, da negociata, da sacanagem. Essas dobras da história, essa Lockheed vem aqui para mostrar isso. O que foi feito. Então, durante 20 anos, uma empresa se dedicou a comprar autoridades de outros planetas do planeta inteiro, para que estes comprassem aviões, alguns bons, como o Hércules C-130, e outros péssimos, horríveis, como o F-104, que, além de tudo, era um avião assassino. Matou centenas de pilotos pelo mundo. Para vocês verem, a Força Aérea do Canadá conseguiu a notável marca de 50% da sua frota no chão, derrubada, caída. Inclusive, na Alemanha, existia uma piada bem alemã, com aquele humor alemão maravilhoso, que a gente conhece. Dizem que na Alemanha é o único lugar do mundo onde uma declaração de amor pode virar uma declaração de guerra, basta mudar um pouquinho a entonação da voz. Já parece. É difícil ver um alemão fazendo uma declaração de amor. O idioma é muito forte, mas lá com esse notável senso de humor deles, eles diziam que ia chegar a hora que em cada quilômetro quadrado do território nacional da Alemanha
teria um F-104 espetado, caído por acidente. E assim caminha a humanidade. Lá na Suprema Corte Americana não passa nada, aqui não passarão. Ninguém foi punido, ninguém foi para a cadeia. A roubalheira continuou de todo jeito e continua até hoje, não tenha dúvida. Isso é uma dobra da história para você, quando ouvir falar. Teve congressista no Japão que se matou no plenário. Houve vários suicídios, houve sérios problemas em tudo quanto é lugar. Contratos foram desfeitos, muita gente perdeu o cargo, mas os principais artífices disso tudo, que é o Departamento de Estado americano, saiu vencedor, muito obrigado. Conseguiu vender um lixo para o mundo como um grande avião. E demonstrou na prática que era realmente um lixo. Dito isto, gente, foram as dobras da história, né? Então, agora a gente entra naquela fasezinha legal de bater um papo sobre isso daí, falar alguma coisa, responder uma pergunta ou outra dentro do que eu abordei aqui. Deixe-me passar aqui. Tá? Vamos ver. Rubem, pelo amor de Deus, não fale em política nacional. Não, aqui não falo em política nacional. Aqui eu faço a comparação. Temos que fazer a comparação. Só para vocês verem como é assimétrico. Boa noite, Rubem. Comenta a sanção que os EU impuseram à Rússia hoje. Não, isso eu falo amanhã. Aqui vamos falar mais do nosso foco aqui, mas amanhã a gente fala sobre isso. Mais sanções. O rei está nu. Salve aí, meu amigo, locais e sabores. Tudo bem? É isso aí. Curtindo também o canal Arte na Guerra. Duvido que ele tenha coragem de fazer uma matéria como essa, mas tudo bem. Aqui eu não passo pano para ninguém. Tenho ouvido falar bem do canal, teria melhorado bastante, tá? Mas pouca gente tem coragem de fazer dobra da história e assumir, como eu assumo aqui, as coisas que estão erradas. Exatamente. A imprensa, as ditaduras africanas e asiáticas. Ninguém fala da ditadura americana para os outros e para os próprios americanos que se insurgem. O Brasil tem que abrir uma fábrica de guilhotina para quando chegar a hora. Vai ser difícil. Não sei se vai dar conta, não. Danilovski me fazendo uma grande homenagem, dizendo que eu pareço com o general Zukov. Aí eu encho o peito. Lá no outro site, o F-35 é endeusado. O F-35 é um lixo que voa. É um lixo. É um lixo. Verdadeiro lixo. Não é invisível, é uma cópia descarada do IAC-141. Eles roubaram os planos, quer dizer, espiões venderam para eles. Tá? Sistema de vetoração de empuxo, de decolagem vertical. Ele é um avião. Se você entrar agora no Google e pedir imagens, e você botar IAK-141, Yakolev 141, e botar o F-35, você vai ver que em 86, quando já voava o Yakolev 141, nós temos isso aí. E os Estados Unidos entrou com força na história de arquitetura stealth, engenharia stealth. Isso é uma farsa. Não existe engenharia stealth. Existe diminuição de assinatura, só isso. Os radares de íons de micro-ondas tiram foto 3D de todo o avião stealth americano. Isso eu conto depois. Essa história nunca vai ser contada na BBC, nem em muitos canais brasileiros vão contar essa história. O pessoal não tem. Não é bom, não é legal fazer isso. Não é bacana. Não.
Rubem, qual a influência dessa empresa no Brasil? A Lockheed, por incrível que pareça, no Brasil ela não se engraçou, porque, por incrível que pareça, por mais que as pessoas não gostem de ouvir, os militares que tomaram o governo no Brasil não faziam, tirando a primeira leva de 1964, não faziam muito as graças dos Estados Unidos. Não. Tanto é que o primeiro caça supersônico brasileiro é o Mirage, francês, o Mirage 3. Primeiro avião. Depois é que vem o F-100, o F-5, o F-5E Tiger II, né? Que é o que nós usamos, que é um avião soberbo, um avião pequeno, leve, ágil, seguro, muito bom. Eu tenho mais simpatia pelo F-5, agora nós estamos no G, né? Eles foram todos eles reformulados. Eu tenho mais confiança no F-5 do que nesse Gripen, mas o Gripen é tudo propaganda. Sim, TCU inocentou a ex-presidente Dilma. Abordei esse assunto de manhã cedo. A Dilma é uma pessoa de muita sorte. Muita sorte. Sobreviveu a torturas, fez negócio fantástico. A arte da guerra tem um coração bolsominion batendo lá no fundo, complicado. Me fala no futuro de infantaria, tanque de rosto. Exatamente. Eu aqui não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo tudo da forma que tem que vir, do jeito que vier. Não tem problema nenhum, não. Gente, estou aqui no final. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa referente a armamento, diferente a enfrentamento, alguma coisa, tá? A gente fala alguma coisa, de preferência. Não estou muito preocupado, né, em falar em política nacional, falar em nada. Tá? Existe algum armamento da Lockheed que a Rússia possa temer? Mala de dinheiro. Esse é o armamento mais perigoso da Lockheed, porque o F-35 é uma piada que voa. Né? Então, é o seguinte, hoje a Rússia não tem que temer nenhum tipo de equipamento americano, porque, inclusive, até os mísseis hipersônicos americanos em teste estão dando chabu. A única coisa que os Estados Unidos têm para mostrar hoje é o Elon Musk e sua fraude aérea e sua fraude terrestre. Os Estados Unidos, hoje, mais do que nunca, é uma fraude absoluta. A Rússia também não tem que temer ninguém, porque a Rússia tem uma política totalmente defensiva. A Rússia não ataca ninguém. A Rússia não tem força de ataque. Todos os cenários de guerra são feitos em território russo. Por quê? Porque a Rússia não sai dali para ninguém. A Rússia não está preparando desembarque. A Rússia não tem porta-aviões andando pelo mundo, acossando a porta de todo mundo. Quem faz isso são os reis da liberdade. São os Estados Unidos, que lutam pela liberdade do mundo, do planeta, como eles mesmos falam. O mundo livre, aquele que boa parte da nossa academia militar segue de forma tola, tosca e idiota. O mais triste é isso, é nós vermos militares assumindo esse papel ridículo e patético. Veja os canais daqui são risíveis. Eu não perco meu tempo assistindo nenhum. Se fulano está bonzinho, se fulano está melhorzinho, ótimo. O dia que ficar bom de verdade, eu vou lá e assisto. Até lá o negócio pega. Qual a diferença entre o general Franco para os militares de 64 no Brasil? O Franco era um nacionalista extremado. O Franco era um galinho da serra. Ele era pequeno, fraco, mas brigava e botava peito com qualquer um. Você pode ter todas as críticas que você quiser ao Franco, mas o Franco era a Espanha em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto. Não abaixava a crista para ninguém. Para a Europa, para ninguém, para a Alemanha nazista. O Hitler tentou falar alto com ele lá, pedindo até apoio na Segunda Guerra Mundial, e ele mandou catar coquinho. Estava saindo da guerra, não ia se meter em nada. E eles receberam ajuda de Hitler. Não é ajuda de Hitler,
o Hitler o que queria fazer era um belo laboratório lá na Espanha. Inclusive, existia o célebre quadro Guernica. Guernica é uma cidade da região basca do país, aonde houve um ataque, uns famigerados Stukas, que eram aviões de ataque ao solo de picado. O que é um ataque picado? É o avião que desce em ângulo acentuado, um ângulo extremamente acentuado, e com a velocidade inercial dele, ele solta a bomba, faz esse movimento, levanta e a voo, a bomba pega a velocidade inercial, a velocidade que foi desprendida do avião. Os aviões mais famosos disso aí eram os Stukas. Existia outro americano, agora que esqueço o nome, que tinha até freios aerodinâmicos, esqueço agora o nome, trabalhava embarcado. Tá? Não vai me ocorrer o nome agora. Tá? Guardar tudo isso na cabeça de uma vez só também é difícil. Né? Mas os Stukas, famigerados Stukas, faziam isso. E consta que quando você escuta aquele assovio da bomba, aquele assovio, na realidade, foi uma obra de engenharia alemã, que eram apitos, tipo sirenes cinéticas, ou seja, deslocadas por velocidade, um jato de ar, faziam aquele assovio, que era nada mais, nada menos do que para espalhar o terror. E assim eles atacaram Guernica, uma cidade totalmente desmilitarizada, sem nenhum tipo de cobertura aérea, sem nada. Matam milhares de pessoas e fazem ali, entre outras coisas, laboratórios de como seria a Segunda Guerra Mundial. A guerra não tem escrúpulos, a guerra não tem nada, a guerra não tem bom humor, não tem mau humor, não tem nada. A guerra é a guerra. Então, não procure muita lógica nisso aí, não. Acontece, aconteceu e é verdade. Não adianta você entrar na negação. A ocupação do ZO no Japão foi cruel também. Olha, foi cruel, mas não foi nada parecido com o que o Japão fez com a Coreia e com a China. Inclusive, no grande terremoto de Tóquio, 33 ou 34, né? O grande terremoto de Tóquio, eles espiritualmente colocaram a culpa nos coreanos. Inclusive, para quem não sabe, coreano e japonês não tem nem se olhar. Principalmente o coreano, que tem o japonês atravessado no gogó, dada a quantidade de selvageria que eles cometeram na Segunda Guerra Mundial e na ocupação entre as guerras. Consta que eles empalaram mais de 30 mil coreanos depois do grande terremoto de Tóquio. Para quem não sabe, empalamento é uma forma de você executar o seu inimigo, o seu oponente. É a forma considerada mais bestial, mais dolorosa que pode existir. A pessoa é sentada na região perineal. Perineal é essa região que você tem embaixo, né? Atrás da vagina da mulher, atrás do escroto do homem, essa região perineal. Né? Ali a pessoa é sentada em cima de um objeto perfuro contundente, né? Que no caso do Japão era simplesmente uma lança de bambu extremamente afiada e com o peso do próprio corpo. Aquilo vai se enfincando até sair aqui, em qualquer lugar. Aqui. Os bons empaladores conseguiam fazer com que a pessoa durasse vários dias morrendo. Isso é para vocês verem a bestialidade. Os coreanos foram vítimas disso aí. Por isso, eles nutrem um amor todo especial pelos japoneses até hoje. Tiago, o exército brasileiro encara qual exército em uma guerra? Olha, é muito difícil, hoje em dia, a gente falar assim, encara, sabe? É uma coisa assim, meio utópica, o que seria uma guerra. Uma guerra é estratégia, uma guerra é uma situação de confronto pontual, estratégico, local ou total. É difícil. As Forças Armadas brasileiras
não são risíveis, não são uma piada. Elas estão mal armadas. Elas são até bem treinadas. Nós temos grupo de excelência, temos coisa, mas falta armamento. Falta muita coisa para nós termos forças armadas de verdade, condizentes com o tamanho do Brasil. As forças armadas têm 3 vezes, deveria ter 3 vezes o tamanho que tem. Comprar mais, fazer mais, produzir mais. E isso daí pode ser feito com um número diminuto. Eu soube que nós teríamos 1.500 generais na reserva. Se isso aí é um escândalo, isso tem que ser revisto, porque nós só temos, acho que, 275 ou 276 generais nativos. Essa história de promoção ao se aposentar, isso tem que acabar. Acabou, acabou, acabou. Foi bom enquanto durou. Nós não podemos ter essa vergonha de termos 276 generais na ativa e 1.500 na reserva. Mas isso não é para eu atacar o Exército. Eu não vou atacar o mensageiro. Não vou atirar no mensageiro, porque vamos aceitar a mensagem, vamos corrigir o que está errado. Não vamos acabar com o Exército ou com as Forças Armadas, não. Nós não somos Porto Rico, ainda não. S-700 e S-500, pode falar S-1000. Olha, hoje operacional temos a S-500 Prometheus, que, segundo as más línguas, já consegue atingir satélites na órbita baixa. Pode ser. Pode ser. O S-700 e o S-1000 com certeza atinge. Mas ainda estamos efetivamente na Prometheus. O João Ivan Rodrigues Júnior lembra exatamente, não podemos ter armamento da OTAN para enfrentar uma guerra com os mesmos. Vide a Argentina nas Malvinas. O mais triste, o mais deprimente é o fato de que os Estados Unidos, que pelo Tratado de Defesa das Américas deveria ficar ao lado da Argentina, claro que foi se colocar historicamente ao lado da Inglaterra, que os Estados Unidos é um puxadinho da Inglaterra. E ingleses foram para lá, porque pelo clima é melhor o norte pelo norte. Então foram para lá. E os Estados Unidos chegou a cometer o crime de não vender para a Argentina os agentes ejetáveis Martin Decker 00. O Martin Decker 00, o que é um assento ejetável? Assento ejetável, para quem não sabe, tá? É um foguete, um equipamento pirotécnico, né, colocado embaixo do assento do piloto e que, dado o acionamento, o canopy é expulso para o piloto não bater nele. Ó, normalmente aqui, o cara puxa, é uma rede, normalmente, tapa aqui, protege a cabeça do piloto, o capacete, né? O canopy é ejetado e, logo em seguida, esse míssil, esse explosivo, joga o piloto para fora, com assento ejetável e tudo, abre o paraquedas e, via de regra, ele consegue escapar com vida. 00 quer dizer que ele consegue fazer isso, salvar um piloto a 0 de velocidade e 0 de altitude. Ou seja, se ele estiver parado aqui onde eu estou agora e for ejetado, ele vai fazer uma parábola a um ponto tal que vai conseguir abrir o paraquedas e pousar em relativa segurança, garantindo a integridade física do mesmo. Uma ejeção é uma brincadeira pesada. Tem um amigo meu que já derrubou o irmão de um amigo meu que já derrubou 2 aviões da FAB, um Mirage e um Chavante. O cara é bom. Tá? Isso não quer dizer que ele é mau piloto. Pode ter acontecido acidente. E acontecem acidentes. Tá? Pois bem, isso daí é humanitário. E os Estados Unidos negou a venda dos Martin Decker 00 para equipar os A4 Skyhawk argentinos.
e os pilotos argentinos voavam para a morte, sentado em cima de um avião, aonde nem a ejeção poderia ser feita. Se fosse atingido, tinha que morrer junto com o avião. E mesmo assim eles foram. Daí já tem vídeo aqui no canal, vídeo antigo que eu reeditei aqui, uma hora qualquer eu faço um novo, aonde mostra o pau que os ingleses tomaram aqui na América do Sul, mesmo com toda essa sacanagem. Rubens já está sabendo da história que as mudanças climáticas, isso é o Fernando Bowie, está beneficiando enormemente a Rússia, logo ela vai se tornar uma potência agrícola, chinesa de olho. A China hoje e a Rússia simplesmente, praticamente, acabaram com todos os processos de rusga, de enfrentamento, de problema. Hoje não existe mais isso. Hoje, simplesmente, a Rússia e a China dividem uma garrafinha de vodka, numa boa. Tá? Numa boa. E, realmente, sim, a mudança climática está fazendo com que a China, a Rússia comece a plantar soja em seu território. Daqui a pouquinho teremos imensas plantações de soja. A China faz o que pode, gasta mais de 100 bilhões de dólares por ano para conter o avanço dos seus desertos. A China tem uma região desértica muito grande e tenta combater isso de todas as formas, como também tem gasto rios de dinheiro gastando para conter o Saara, na região subsaariana da África, porque ela precisa daquilo ali. É dali que vem o alimento deles. E cada vez menos do Brasil. Brasil, mostra a tua cara e abre teu olho. A resistência japonesa era irracional, porque era em cima do código de honra do samurai. O samurai era um guerreiro, inclusive, recomendo para vocês, se vocês querem saber como funciona a cabeça do japonês em si, como você quer saber como funcionava o Japão medieval, vantagens e desvantagens, coisas maravilhosas e coisas também aterradoras, vocês leiam Shogun. São 2 tomos. Shogun, de James Clavell, que era um escritor australiano que nunca tinha pisado no Japão e, mesmo assim, fez um livro, um exercício de história sobre o Japão, sobre o shogunato, a figura de um piloto que eu estou falando, piloto de navio holandês, chamado John Blackthorne, e daí se desenvolve a trama, é fantástico, prende sua atenção. Tem um filme, tem um seriado aí muito ruim, eu esperaria que fizessem alguma coisa boa, de qualidade, com a qualidade do livro, para assistir. Aí você vai entender como funciona o Japão. Quando teremos navios russos navegando no Caribe? Eles já estão navegando, só que navegam por baixo da água. Muita coisa. Sim, o fanatismo pelo imperador era tudo, o fanatismo. E outra coisa, disseminaram várias ideias aterrorizadoras, principalmente em Iwo Jima, e a gente não tem que pintar os americanos só como demônios, como isso, não. Os japoneses não eram fáceis, e foi semeado que os soldados americanos estupravam as mulheres, matavam todo mundo, e eles preferiam a morte a se entregar. Isso foi mais uma estratagema de defesa do Departamento de Defesa japonês, usando, sim, manipulando, sim, a fé do povo. Qual o país mais poderoso no que se diz respeito à guerra eletrônica? 2 anos-luz na frente, a Rússia. Guerra eletrônica, a Rússia está em primeiro. Já deu provas disso. Vocês vão aí na internet e coloquem aí Sukhoi Su-24 Donald Hook, ou Donald Cook, que é um navio de guerra americano, um navio espião de guerra americano, que foi humilhado 2 vezes seguidas por aviões Su-24 antigos, desarmados, mas portadores de um EPM, emissor de pulso magnético.
O bom é maluco desenvolver o Super Tucano a ressuscitar o Mitsubishi Zerando do que ficar fazendo firula com essa Lockheed. Cara, sempre conteúdo nacional, sempre desenvolvimento nosso é melhor. O pior nosso é melhor que qualquer um. A Venezuela já meteu nos radares lá, tá? Alguns. Toté Oliveira, se for perguntar pelo assunto, qual a diferença entre os pilotos de caça da Marinha e da Aeronáutica? É principalmente treinamento, né? O piloto de caça da Marinha segue toda uma lógica de guerra diferente. Quanto a alvos e objetivos, tudo se parece. Agora, aproximação, defesa, a própria equipe em terra, são doutrinas diferentes. E há de convir que levantar voo e pousar num aeródromo flutuante não é fácil. Claro que nem todos os aviões da Marinha estão em navios aeródromos. Também existem bases navais da Marinha pelo mundo inteiro. Mas é uma questão de doutrina, filosofia e treinamento. Rubem, o gripe, mesmo sendo meia-boca, ia ser muito bom para a indústria nacional. É bom para a indústria nacional da Suécia. Por enquanto, estão vindo só os de lá. Até agora, a EO da Vogal. Galego, por que o Brasil não fabrica turbinas aviônicas? Patente? Não. Falta de investimento, falta de vontade. Se havia algum empresário nacional querendo investir em alguma coisa que não seja comprar containers lotados de coisas vindo da China para vender, em quilharia, todo mundo aqui é mascate. O que ocorre é o seguinte, o André Ioras, que é nosso amigo aqui, abordou aqui numa live com a gente exatamente a tentativa do Geisel, que ele queria. O Geisel, em 5 anos, parece que o Geisel ficou os 13 anos do PT no governo, né? Ele só ficou 5. Ele queria, na Selma, em Petrópolis, fabricar. A Selma era uma empresa estatal de manutenção e fabricação de peças, de acessórios para motores a reação. Foi vendida para a iniciativa privada, como sempre, por um átimo do que valia, e hoje vale 20 vezes mais, 50 vezes mais. É um ponto de excelência, é uma coisa que nós temos e que não é mais nossa. Virou centro de manutenção de outras empresas. Então, lá já existia aquilo ali. Uma turbina é uma coisa, vamos dizer, filosoficamente fácil de ser feito. Difícil de tudo são as ligas, são os materiais usados, a resistência à alta temperatura, as rotações, todo esse sistema aí, usinagem, fresagem, cementação, não é cimentação, tá? Cementação e outras coisas. São processos industriais que a gente já era para estar dominando, mas não domina, porque não é bom isso aqui. Bom é a gente comprar tudo da China prontinho. Isso que é bom. Só depois que comecei a assistir que o YouTube mandou a notificação. É normal, eu já não ligo para isso, não. Eu já não ligo para isso. De 1.500 inscritos por mês, nós passamos a ter 30. Tá bom. A Embraer monta aviões, né? Nós poderíamos montar o nosso próprio caça. Sim, poderíamos, João. Poderíamos, setor de projeto da Embraer. A Embraer é respeitada no mundo inteiro. E hoje é comum você fazer isso aí. Tirando a Rússia, que, por causa das sanções, simplesmente criou uma empresa, criou uma indústria aeroespacial totalmente independente. Isso foi graças às sanções. Por isso que o Putin falou que venha mais sanções. Quanto mais sanções vêm, mais a gente se desenvolve. Sim, Nicola Rachem. Stukas e os lançadores de foguete Katyushka tinham ações traumatizantes. Chamavam dos órgãos de Stalin, né? Não eram órgãos sexuais, não. Era um órgão mesmo, como se fosse um órgão.
tá? Tocava uma música macabra. A gente tem feito isso, né, Michele? Muito isso. Desinscreve, desnotifica, descurte, tudo isso aí. Mas não tem problema não, que eu não vou desistir, não. Agradeço aí. Quem quiser entrar como membro aí, R$ 4,99 por mês, a gente vai fazendo uma base. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva. Aqui a gente faz algumas coisas boas de vez em quando. Às vezes, quando a gente erra e acerta. Sim, Luiz Antônio Lapo. Os massacres japoneses faziam realmente os massacres alemães parecerem um conto de fada. Ou bem, os V2 são base dos mísseis intercontinentais. Os mísseis americanos e Rússia foram cópia dessas V2. Olha, os mísseis russos não são cópias da V2. A V2 ela é copiada no Ocidente. Tem muito mais coisa por trás disso aí. Não é tão simples, não. Não é à toa que a Rússia detém 99,9% de todos os recordes aeroespaciais. Exatamente. Décio Pressoto lembra a história de Vlad, o empalador. Exatamente. 300 mil homens nativos não dá um bairro de uma grande cidade. Nós teríamos que ter umas forças armadas em torno de 1 milhão de pessoas. É muito gasto? Não, não é muito gasto. São 1 milhão de pessoas empregadas. Você pode dar os presídios para eles tomarem conta, como acontece na Rússia, pode fazer uma série de atividades e colocar em suas mãos. Márcio Costa, o avião a jato alemão, não. Por exemplo, o avião a jato russo, caça, foi baseado numa turbina Rolls-Royce. Esqueço o modelo agora. Esqueço o modelo. Esqueço o nome. Compressor centrífugo único. Compressor centrífugo único. A base dos aviões. A Inglaterra tem um papel muito, muito, muito relevante na indústria aeronáutica. A Inglaterra é um grande fabricante de aviões, todos eram empresas estatais. Inclusive, eu quero fazer um programa sobre isso. Aqui nas Dobras da História, a indústria aeronáutica inglesa, a pujante indústria aeronáutica inglesa, e como ela foi destruída pelo neoliberalismo. Ou seja, o neoliberalismo acabou com a indústria aeronáutica inglesa. Acredite você se quiser. Eles eram fantásticos. Harry Potter chegando junto aí. O Brasil precisa de um frango tropical, com certeza. Com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Não sei para que Força Armada. Brasil, realmente. Vamos tentar mudar isso. Apesar de todas as limitações de nossas Forças Armadas, são imbatíveis. Nunca perdemos uma batalha ou guerra. Expulsamos ingleses e franceses. Exatamente. Let the truth shine bright. É isso aí mesmo. Nós temos que ter orgulho das nossas Forças Armadas. Nós não temos que bater nas nossas Forças Armadas. Nós temos que ter orgulho. Tem que ser orgulho de ser brasileiro, porra. Tem orgulho, tem vergonha na cara. As brigas internas a gente resolve aqui, mas tem orgulho. Quem tem bomba nuclear é respeitado. Exatamente. Esse canal aqui vai fazer uma campanha de defesa da nossa bomba nuclear. Pode deixar. A nossa inclusive, foi a Rocha Assunção. Bem-vindo à Turma Ruim. Muito obrigado. Os nossos Marcelo Bárbara chegando junto aí. Muito obrigado. Oi! Oi, gente! Muito obrigado! Gente, olha, eu vou ter que mostrar para vocês quem chegou aqui. Aqui chegou Miguel. Dá tchau para lá, para todo mundo. Dá tchau. Manda um beijinho para eles. Isso. Oi lá. Vem cá, você. Vem cá. Vem cá. E aqui. Dá tchau. Dá tchau para lá. Tchau. Manda um beijinho. Oi, pronto, viu?
Isso aqui é um estúdio. Armamento, guerra e paz. Todo mundo. Né? Então, gente, onde eu estava depois dessa intervenção? Espera aí, eu estava aqui com vocês. Rubem, quais segredos militares da Rússia e Reino Unido copiaram da Alemanha nazista? Olha, quem copiou mesmo, na realidade, foi a Rússia e os Estados Unidos. O Reino Unido tinha um alto desenvolvimento próprio, foi quem menos se beneficiou. O radar foi inventado lá, uma série de outras coisas. A Inglaterra realmente tinha muita coisa a mostrar. Eu não sou aqui para bater em ninguém, não. Eu não tenho lado. Aqui eu faço o mesmo papel que eu faço lá dentro do outro canal. A César, o que é de César. O melhor avião naval de todos os tempos foi o F-14 Tomcat, imbatível. O melhor avião que os Estados Unidos já fez na sua história. E por uma burrice histórica pararam de fabricar. Botaram o F-17, F-18, porcarias, tá? E perderam o F-14. O A4 é magnífico, é mágico. O A4 é mágico. O A4, eu considero ele, na categoria dele, a nível do MiG-21. Não é porque é americano que eu vou meter o pau. Eu não faço isso. Eu não sou esses idiotas que falam mal desse ou daquele armamento por esse lado ou por aquele lado. Por nada disso. Tá? Eu simplesmente falo o que é a verdade. Me perguntou, eu respondo. Todo mundo roubou ou pegou segredos militares da Alemanha, mas a Rússia e os Estados Unidos dispararam na frente. O li num blog que Vargas queria comprar usinas da Alemanha e por isso caiu. Não foi por isso que ele caiu. Ele caiu porque simplesmente o Roosevelt foi o maior e melhor presidente americano da história. Não tem para ninguém. Lincoln foi muito bom, mas Roosevelt foi fantástico. Roosevelt já falou para Getúlio. Na época de Roosevelt, foi exatamente aonde os Estados Unidos tirou o pé da garganta da Iberoamérica. Foi o melhor tempo que se viveu. Até Fulgêncio Batista era um bom ditador em Cuba. Podem consultar a história. E ele falou para Vargas, enquanto eu estiver lá, você não cai. Ele morreu, Vargas caiu. Os vendidos da FEB que foram para lá voltaram doutrinados pelo novo recorte mundial, o novo recorte sionista do mundo. Vieram já com a OTAN mais ou menos preparada no bolso e na cabeça, o novo modelo de dominação diante da cortina de ferro, que teve que se segurar por defesa. Por que foi feita a cortina de ferro? Porque simplesmente a Europa e os Estados Unidos pensavam em avançar e destruir a Rússia. Tem programa aqui no canal, a Michelle pode botar aí para vocês, Operação Drop Shot. Aqui você vê história de verdade, aqui você vê as dobras da história. Você vai ver a Operação Drop Shot. Tem aqui no canal Geoforça. Como tem também por que é que o Japão se rendeu, que não foi por causa das bombas atômicas, foi o pavor de ver os soviéticos, os russos, entrando dentro, depois que, numa operação relâmpago de 3 semanas, Stalin destrói todos os exércitos japoneses na Indochina, na maior movimentação já feita na história, em mais curto tempo, de movimentação de tropas. Você nunca ouviu falar isso, você tem aqui no canal, que aqui a gente não está atrás de live, não está atrás de nada, não. A gente está atrás de manter uma linha de comunicação com vocês. Boa. Emanuele Dan, Exocê, calcinha, viu? Tira. Eu estou de bom humor, ainda mais depois de ver meus netinhos aqui. Marco Vinícius Soares, as soluções sempre aparecem. As soluções sempre aparecem. Almirante Otton não continua preso, já está solto há muito tempo. Os bons militares não é que são só minoria. Os bons militares obedeceram à institucionalidade brasileira. E a Dilma não fez nada para defender ele. Alguns militares queriam retaliar e a Dilma ameaçou.
porque a Dilma podia ameaçar. A Dilma tem um pé em algum lugar muito podre dessa terra. Roberto Silva, a WEG é uma exceção nisso. Ela desenvolve tecnologia num campo complicado que é energia eólica, juntando décadas de conhecimento e motor de automação. Concordo, a WEG é a maior empresa brasileira de tecnologia hoje. Fantástica. Rodrigo Souza, Rubens, já ouviu falar na IAS Fly Ahead? Não. Já ouviu falar sobre o brigadeiro Hugo de Oliveira Pino? Sim. O Gustavo Saba acabou de receber a notificação do programa, antes tarde do que mais tarde. Envino Bérita, tem conta ou boleto para participar? Não. Você ainda não tem cartão de crédito. Não tem problema. Vai ficando por aí. Não tem problema nenhum, não. Sua presença é importante. A hora que tiver um cartão de crédito, ou então pega de alguém emprestado, vai lá, faz um depósito de 1 milhão, 2 milhões, está tudo bom, coisa à toa. Por esse preço, por esse valor, eu vou aí, tá? Pego. Sim, a história das sanções remete àquela historinha que eu conto aqui da vaca no precipício, que eu não vou contar de novo, que seria chatura. Aí daqui a pouquinho vão ver no futuro meus vídeos e vão assim, pô, esse cara só tinha essa história para contar, mas é jogar a vaca no precipício. É saber que você tem condições, tem recursos e você não faz eles por acomodação, porque a gente vive atrás do mercado financeiro, que nada produz. Hoje eu estava vendo uma live de um cara que eu gosto muito, meu pai gostava mais ainda, que sou eu mesmo, de 1 ano atrás, dia 20 de abril de 2020, eu, Cláudio Christian, depois fomos eu e o Cláudio, era uma época que o nosso canal ainda não era boicotado nem torpedeado, e a gente estava falando sobre isso, sobre dinheiro, né? Sobre movimentação e empoderamento, sobre isso aí. E como nós criamos uma narrativa em torno da grana. A nossa narrativa é em torno da grana. Quem não tem grana não é poderoso. Quem não é poderoso é quem não tem petróleo. Quem é poderoso é quem não tem energia. Quem não é poderoso é quem não tem o que a gente tem. Nós temos água, nós temos petróleo, nós temos comida, nós temos tudo. Nós é que somos poderosos. Os outros têm que abaixar a bola. Aqui nunca ninguém levantou a voz. Assim, acabou a putaria. Foi o que a China fez em 1949. Uma nação débil, fraca, fragilizada, corroída por uma guerra civil entre Mao Zedong e Chiang Kai-shek, tá? Deram uma parada por causa da guerra. Mas continuou depois. Ela é uma nação fraca e fez o que o Brasil tem que fazer. Meteu o pé na bunda de todo mundo, seja chinês, seja russo, vem aqui para quem colaborar. Parcerias com o mundo inteiro. Dominação, não. Fechar essa Bovespa, quem quiser investir nessa porra, vá para Nova York. Investir em produção. Mas não vamos pensar nisso. Exatamente. A direita chama o Geisel de comunista porque a maior ofensa da direita imbecil, idiota, é chamar alguém de comunista. Como o esquerdista raso é chamar o outro de reacionário. Nenhum deles tem profundidade alguma para falar sobre assunto nenhum. Aí chama o Geisel de comunista, porque não foi lá lamber as bolas dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, mandou uma banana verde para eles. Mandou eles se danarem. Aqui, ó. Vou matar aqui, porque nós já estamos chegando ao final. Se as V1 e V2 fossem tão bons, a NASA não seria conhecida como leão, pagar para entrar e esperar para sair. As V1 eram primitivas, eram pulso-jato. Pulso-jato você faz em casa. Tá? Pulso-jato, jato de pulso você faz em casa. O jato de pulso ele usa um fenômeno físico. Tá? Ele não tem peças móveis. Como assim? Não tem peças móveis. Pois vocês veem.
Exatamente. Os russos usam querosene, os americanos e os nazistas usavam o famoso foguete de São João, combustível sólido. Mesma coisa que aquelas varetas de São João. Obrigado, Iosif. Obrigado pelos parabéns pela família. Exatamente, Dragão do Juízo Final. Mísseis. Não temos não temos que investir em armamento, em aviões. A gente continuava com os nossos F-5, reativávamos o projeto do A1, tentávamos fazer uma variante supersônica, poderíamos, mas não precisamos. Tá? Ótimo, e vamos para o desenvolvimento. As S-300, nós, como do BRICS, já estavam no ponto para eles passarem a tecnologia para a gente. Poderíamos inundar o Brasil de S-300. É isso que dá medo. É isso que dá medo. Parece que os americanos desistiram de enviar 2 Bellona para o Mar Negro, confirmando aquilo que é mesmo o Lago Russo. Outrora foram expulsos, agora sequer entraram. O Donald Cook passou vergonha, foi lá no Mar Negro. Foi humilhado por um Su-24, que é um avião velho. O míssil balístico V2 alemão era um prodígio para a época. Ele usa um sistema giroscópio de mira. Tá? Ele é bem rudimentar. Mas muito eficiente. Aqueles Scuds, na realidade, são V2. Um Scud é uma V2. Hoje, Scud é quase uma marca. Vou fazer, Márcio Costa, alguma coisa nesse sentido. Sim, o sistema Bavar é excelente. O sistema Bavar é praticamente a S-300. Está aí a operação Drop Shot, MSA deixando aí, para quem quiser ir lá. Tá? A década de 30 e 40 é o seguinte, cara, é a mesma coisa que a década de 60 de craque no futebol brasileiro. Tinha tanto craque que eles acabaram se bicando. Depois do fim da URSS, o mundo melhorou ou é só propaganda? Depois do fim da URSS, o mundo só piorou, mas piorou muito. Que saudade eu tenho daquela Guerra Fria. Nós éramos respeitados para não ser cooptados. Agora, os Estados Unidos não precisam cooptar ninguém. Todo mundo é dele, daqui do lado do Ocidente. A direita olavista não gosta do Geisel porque ele era patriota. Não existe direita olavista, existe imbecil. Quem segue o Olavo de Carvalho é um imbecil, ele não é de direita. Eu não respeito ele nem como direita, ele não tem doutrina. Bolsonaro disse que admirava o Geisel. Admirar do jeito que ele admira, tá? Eu estou fora. O Brasil não tem artilharia antiaérea eficiente nenhuma. A defesa antiaérea hoje é feita pelo sistema terra-ar de mísseis. Agora está arriscado aparecer alguém aqui e comprar alguns Patriots, aquelas piadas em forma de baterias antiaéreas. E aqui, eu, com 1h03, vou encerrando essa pequena live, porque não era uma live, na realidade, era um programa, e eu fiz a live, fiz de uma forma como eu vou pretender fazer aqui. Todo mundo fala de armamento, mas ninguém fala de forma interativa. Aqui a gente vai fazer isso aqui, interação. Eu quero para vocês uma boa noite, até amanhã, café da manhã comigo, pão na chapa, 29 minutos de análise e 12 minutos de propina.